Beleza, nobríssimos. Então vamos lá. Bom, agora que a gente já sabe trabalhar com funções e com outros elementos de programação, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a mesclar as soluções. Por exemplo, function, e vamos colocar aqui, ó, média. Olha só, eu vou criar uma função capaz de calcular a média para nós. Tá? Então lembra que nós tínhamos ali duas variáveis? Nós fizemos assim. Agora estou dentro de um contexto de função, então eu vou colocar como let a nota 1, certo? Vou definir já um valor aqui, ó, 10, e aqui o let nota 2, olha lá, e aqui 20, tá? Então esse é um exemplo aqui. E aqui eu quero calcular a média, fazer com que essa função calcule a média, tá? Então, para eu calcular a média, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um return no nota, né, 1, por exemplo, mais o nota 2, e aqui dividir por 2. Então eu simplesmente modularizei o meu problema. Então eu tinha um problema, que era o cálculo da média, e agora eu coloquei esse problema dentro de uma function. Tá? Agora eu posso, toda vez que eu quiser calcular uma média, simplesmente invocar essa function. Tá ali, média. Então com esse comando eu invoco a function e ele faz o cálculo da média para mim. Tá? Se eu executar esse programa, vou executar ele aqui, fechar esse outro, então deixa eu ver o que aconteceu. No console aqui, beleza, não mostrou nada porque eu não mandei mostrar nada. Quando eu carreguei a página, ele fez o cálculo da média, mas eu não consigo ver em lugar nenhum, tá? Eu posso simplesmente pegar e mostrar aqui, ó, console.log e mostrar a média aqui dentro, ó. Ou seja, como que ele faz? Ele vai fazer primeiro o cálculo da média, isso aqui vai me gerar um número e aí eu mostro como resposta, que deu 15. 10 mais 20 dividido por 2 dá 15. Tá certo. Mas olha só, na vida real, nós não vamos invocar essa média e deixar os números dentro da média como constantes. Do jeito que ela está aqui, ela está como constante, embora seja let, mas ela nunca vai mudar. Está fixo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós queremos deixar esses caras aqui como parâmetros. Então, nós colocamos aqui nota 1 e nota 2 como parâmetro, tá? Ou seja, nós não vamos... o usuário não vai deixar pré-definido esses valores, nós vamos passar eles como parâmetros. Então nós vamos pôr aqui, ó, 10, vou colocar aqui, ó, 10,20, a média de dois números é 10 e 20, então esse 10 passa a ser o N1 e esse 20 passa a ser o N2, e ele me deu como resposta a média, que seria 15, que é 15 no caso. Tá? Então dado uma função, eu passo dois valores como parâmetro e ele me devolve aí essa média. Tá? E se nós quiséssemos fazer o seguinte, agora eu também quero dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Tá? Então eu poderia criar uma segunda function, já combinando os nossos estudos aí, uma segunda function, que seria a situação do aluno. Situação, por exemplo. Né? Então tem aqui o situação. E o que ele precisa dizer? Ele precisa decidir se vai mostrar, se vai devolver. A gente pode até trabalhar com return. Se ele vai devolver a situação como aprovado, reprovado ou de recuperação. Então nós podemos voltar aquele if que nós já fizemos anteriormente. Ele vai precisar da média, certo? Ele vai precisar da média. Então a gente vai ter que dar um jeito de recuperar essa média aqui. Por exemplo, então eu vou deixar fixo aqui let média, certo? E vou colocar aqui a média 8, vou deixar fixo. E aqui os nossos ifs, tá? Se a média for maior do que 7, então ele tem o que? Ele é aprovado, ele vai dar um return aprovado. Ele vai retornar para a gente a palavra, o texto aprovado. Esse é o dado do retorno, aprovado. Ele não vai imprimir aprovado, tá? Só quando você dá o console.log que ele vai utilizar esse texto para impressão. Mas no return ele está devolvendo essa string como sendo a resposta da invocação do método e não um console.log, tá? Bom, se ele não for aprovado, aí a gente já fez o segundo teste, né? Que a gente já viu aqui, que é se a média for maior do que 4, incluindo 4, maior ou igual a 4, e ela for menor do que 7. Nesse caso, ele está como recuperação, né? Então, eu vou dar um return recuperação, tá ali, beleza? Bom, e aqui no final, se ele não se enquadrar nem no aprovado e nem no recuperação, por eliminatória, ele está reprovado,
tá? Então eu tenho três returns aqui. Vou pôr o ponto e vírgula para manter o padrão, tá? Aqui também vou manter pôr o ponto e vírgula para manter o padrão. Só no if que a gente não tem, no chamado de funções nós também não temos. Bom, nas estruturas em si a gente não tem, mas no comando em si que vai acontecer. Beleza. Então perceba que aqui, do jeito que está aqui, se nós invocarmos aqui, esquece a média por enquanto, invocarmos situação, a função situação, e passarmos ela, ele vai dizer aprovado. Por quê? Porque nós temos o número 8, né? Então o número 8 ele vai cair aqui no maior que 7 e é aprovado. Essa foi a resposta da função, o return da função situação. E nós decidimos imprimir ele no console, certo? Bom, beleza. Mas você precisa fazer com que essa função situação invoque e calcule a média dinamicamente, ou seja, nós não podemos deixar aqui 8, porque na verdade o usuário vai ter que formar. Só que eu tenho aqui um bloco separado, uma segunda função que faz esse cálculo de média para mim. Tá? Eu não deixei fixo aqui dentro da minha situação, eu tenho uma outra função que faz isso. Então eu tenho que de alguma forma passar o média, eu tenho que chamar o média para ele me dar essa média e aí sim eu faço o resto. Tá? Então da função situação eu estou chamando a função média, é uma chamada entre funções. Tá? Mas e aí, como que eu faço isso? Porque olha só, na minha situação, a minha média, eu preciso passar um número aqui e outro número aqui, para que ela possa funcionar. Então, como eu não tenho esses dois números, eu preciso pedir para a função situação. Então, a função situação vai ter que passar a nota 1, nota 2, porque internamente a função situação vai precisar dessas notas para poder pedir para a média. Então, eu substituo aqui nota 1 e nota 2. Tá? Então, vai acontecer um repasse. Nós passamos ela aqui, tá? Para, vou pôr aqui 7, 10 e 8,5. Eu passo para a situação as notas. A situação internamente pede um favor para a função média, function média, faça para mim esse cálculo. A function média vai fazer o cálculo e vai dar um return, vai cair aqui a resposta, tá? Dessa média. E a partir daqui, da linha 11, nós podemos fazer o que temos que fazer. Tá? Então é uma chamada interna de função. Tá? Então ele fala assim, ó, aqui ele falou, cannot access média before initialization. Tá? Então o que ele está falando aqui? Ele falou, poxa, você chamou a função média antes dela ser criada, né? Algo assim. Então como que resolve esse problema? Muito simples. Primeiro, o problema está aqui. Você declarou uma variável média e uma função também chamada média. Tá? Então, o que está acontecendo? Ele está achando aqui que nós estamos invocando a função. Então, o que a gente tem que fazer? Eu não posso ter o nome da variável com o mesmo nome da função, tá? Que eu estou chamando. Então, o que eu faço? Ao invés de chamar, ou eu mudo o nome da minha função de média para calc média, por exemplo. Calc média. Ele é o cálculo da média. Tá? Olha lá, calc média. Pronto. Aí sim. Então, a minha função calc média, que eu acabei de mudar o nome, gera um número e eu atribuo para uma variável chamada média. Tá? Então, esse conflito foi resolvido e aqui nós temos o valor da média de fato e aqui a situação, ele me devolve aprovado ou reprovado. Ele não me devolve a média em si calculada. Né? Aí você fala assim, poxa vida, mas eu queria ter tanto a mensagem de aprovado ou reprovado e também eu quero a média. Então, nesse caso, eu não consigo apenas retornar com uma string não resolve. Então, você está dizendo, ó, eu quero a mensagem de aprovado, certo? E também quero que ele me devolve a média calculada. Tá? Então, também quero que ele me calcule a média. Assim, entendeu? Então, o que eu tenho aqui? No meu return, agora, eu não tenho mais apenas um dado. Eu tenho um objeto que eu acabei de criar, que é um conjunto de dados, né? Que é chave, abre e fecha chaves, chave valor. Então, a mesma coisa aqui. Abre chaves, aí mensagem, dois pontos, recuperação, né? Vírgula, média. Olha só, um outro objeto que eu criei aqui, com a variável média, contendo o valor da variável média. Tá? Esse média aqui é o valor da variável média. E esse média aqui da esquerda é a chave média. Então, chave média, valor 10, por exemplo, 9,25. Tá? E a mesma coisa aqui no reprovado e a média. Então, eu montei um objeto de resposta. Tá? Eu abro aqui e monto aqui um objeto de resposta.
Então, combinando aí funções com os nossos ifs, com objetos, tá? Então, média e aqui média. Então, toda vez que você precisar retornar mais de um dado, você quer retornar vários dados, então, na verdade, você continua retornando uma coisa só que nesse caso você retornou um grupo, um objeto, tá? Contendo vários dados internamente. Porque você não pode dar um retorno de várias coisas, né? Vários retornos. O retorno é de uma coisa só. Tá? Agora, essa uma coisa pode ser um pacote de dados, por exemplo. Tá bom? Você não pode dar 3 returns achando que vai retornar 3 coisas diferentes. Tá? Então, beleza, é isso aqui. Então, voltando aqui ao nosso cálculo, eu vou passar aqui a média aqui 5, né? E o 8, então ele voltou em recuperação, a média 6,75. Vou colocar ele reprovado. Olha lá, tá de recuperação, deixa eu reprovar esse rapaz. Reprovado e a média está ali. Então, quando eu mando imprimir, o que eu estou imprimindo é um objeto. Se eu clicar aqui no console aqui e abrir, ele está vendo o valor da chave média e o valor da chave mensagem. Tá? Se eu quiser imprimir apenas a mensagem, eu posso pegar desse retorno aqui, que é o objeto, e falar ponto mensagem, eu acessei somente a mensagem. Também posso acessar somente a média, se eu quiser, que foi calculada, aí eu tenho a média. Ou eu posso fazer outra coisa, posso calcular e posso montar a minha resposta. Tá? Então eu posso vir aqui, colocar um maisinho, por exemplo, um espaço, e colocar assim, situação, passar de novo como parâmetro, né, os dois dados, né, tá ali, 3.5, de novo, eu vou fazer 2 vezes o cálculo, e aqui ponto, mensagem, aí, mensagem e média, tá, então ficou aqui e aqui. Poxa, mas eu vou chamar 2 vezes a função? É verdade, ficou feio, né? Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui e chamar ele num lugar separado, a parte que repete, e chama assim, ó, let de situação S, tá vendo? E aqui eu falo, bom, da minha situação eu quero saber a média, e da minha situação eu quero saber a mensagem. Ô, rapaz, me obedece. Aí, salvei aqui. Então eu passei, né, a minha situação, aqui chamei a situação, passei as notas, né, tem uma resposta S, e aqui eu falei S.média e S.mensagem, olha só, 2.5 aprovado. Então eu chamei apenas uma vez. Então aqui eu quis mesclar com vocês o conhecimento de functions, tá? Como aplicação disso, tá? Uma function chamando outra function, entendendo que uma faz uso da outra, beleza? E o return, muitas vezes na function, vai ser mais do que um dado. Então você pode trabalhar com objetos aí na resposta.